acho que alguns preparadores de elenco não levam em conta que se os atores foram contratados para fazer aquele papel, eles têm coisas a acrescentar para aquele roteiro que foi escrito por uma outra pessoa e a visão também daquele diretor que os contratou, né? E então é uma troca, né? Os atores não são marionetes, não são bonecos. Eles estão ali também para trocar coisas. Então eu acho muito complicado quando você tem uma direção de ator que engessa os atores, que impede os atores de se colocarem. Pena, um filme como Chega de Saudade, que é outro filme dirigido pela Laís Bodansky, ele se passa dentro de um salão de baile. É verdade. E os atores são mais velhos, ao contrário do Bicho de Sete Cabeças. São os atores mais experientes, uma parte deles. Qual que é o seu trabalho ali, nesse momento, com esses atores mais experientes? Você tem lá desde Léo Vilar, Claro. Tônia Carreiro, entre outros. Então, basicamente, é você, de novo, respeitar o processo de cada ator. Então, há alguns exercícios que podem ser propostos para alguns atores, para outros não. É uma questão de bom senso, é uma questão de sensibilidade e de comunicação básica, não é? Então, mas o importante é que todos os atores querem a profissão, é uma profissão que exige a busca da verdade, exige que você esteja absolutamente sintonizado com a tua personagem. Então, todos os atores gostam de um mergulho e de uma pesquisa, de invadir territórios, de se redescobrir, de se transformar. Todos os atores gostam de grandes personagens e de grandes trabalhos. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem. Pena, e quando no Chega de Saudade há algum exagero, há uma coisa fora de tom? Estamos falando de grandes atores, Tônia, Léo, etc. Outros, Cássia Kiss, sem dúvida, estreia nessa cena. Porém, isso acontece. O fora de tom, a embocadura está equivocada. Como que se corrige isso? Em que momento que entra você? Olha, eu trabalho muito mais nas questões internas, questões subjetivas e na emoção. Este é um trabalho do diretor. Atores calejados como o Léo Vilar ou a Tônia, ainda nessa altura da carreira, eles ainda têm receios? Têm medos que chegam a você? Diria medos, é difícil dizer, né? Porque foi só uma experiência que eu tive com eles. Eu acho que todos nós, na nossa vida, temos ainda nossos medos. Eu acho que o medo, ou algum tipo de ansiedade, ou algum tipo de coisa nos provoca a ser melhores, a pesquisar, a estudar cada vez mais, a não estarmos acomodados. Eu confio muito sempre nisso. Eu acho que, inclusive, é tarefa do artista nunca se acomodar. É tarefa do artista estar sempre buscando alguma coisa, alguma inquietude para poder fazer valer esse nosso trabalho, que é tão diferente de algumas outras profissões, que exige tanto, que é muito difícil, que é de muito comprometimento, que há muita exigência, não é? Então, eu acho que todos os atores gostam, sim, de ser cutucados e de viver grandes experiências. Eu acho que quem não gosta de ser tocado, né, por alguma coisa, ainda mais quando é com delicadeza e quando você percebe que há um contexto que é seguro, profissional e que só se busca a melhor forma de contar aquela história. Muito bem, seu Álvaro. Bela maneira de cair fora, não é? Deixando a dama largada no salão. Depois de tantos anos de prestígio, é essa a imagem que você vai deixar. É essa a imagem que você vai deixar? Deselegante e covarde. Você pôde tão bem descer as escadas. Por que não volta e dança comigo? Pena, em As Melhores Coisas do Mundo, que é outro filme da Laís Bodansky,
É verdade. Você navega no mundo dos adolescentes. Isso. E também com muitos não atores, né? Ao contrário de Chega de Saudade, que é um universo mais de terceira idade. Isso. Né? Sem prender, criar estereótipo, mas seria mais ou menos isso. Qual que é a diferença de um trabalho desse, onde você tem adolescentes, né? Ou seja, pessoas mais novas, inexperientes, e também muitos deles não atores, boa parte deles não atores. Como que foi a criação desse tônus dramático? O não ator, aquele que não tem uma experiência profissional, ele pode ser utilizado, não tem problema nenhum. Mas eu acho que você não pode colocá-lo de supetão, você não pode só porque ele é parecido ou tem aquele ímpeto da sua personagem, não. Dá muito trabalho, porque e depois? Como é que fica essa pessoa depois de uma experiência avassaladora? Nós, os atores, podem fazer uma análise, podem ir para um grupo de teatro, podem conversar com outras pessoas. Estas pessoas que têm uma experiência só na vida, ou duas como atores, eles são levados a um território também de fama, de poder, de mudança, que é complicado. Então, tudo isso precisa ser com cuidado. Haja visto o Pichote, por exemplo. Sem dúvida, sem querer entrar no mérito, porque eu até desconheço estes procedimentos, essas histórias. Mas falando do meu trabalho efetivo, tivemos muito cuidado. Você consegue muita coisa deles, uma espontaneidade, uma rara disponibilidade para ser verdadeiro. É impressionante, mas em contrapartida, você precisa ter um respeito com a questão humana e todas as pessoas dão trabalho. Então você precisa ter calma. Não é assim, vai lá e faz. Não é filme de qualquer maneira. Ou seja, todo mundo dá trabalho. Você precisa respeitar esse trabalho, entender os códigos de cada um e a partir daí o trabalho se efetiva. Propostas aí, mais 2 integrantes. Calma aí, aquele rombo lá de R$6.000 da chapa de vocês? Então, cara, o que você tá falando aconteceu porque a gente deu uma festa pra fazer a passeata contra a reforma ortográfica, que, aliás, ninguém foi. Cara, na boa, achar que o nosso Grêmio vai mudar alguma coisa num acordo que foi assinado por vários presidentes é ridículo. Parceiro, que isso? A gente tem que acreditar nos negócios. Se todo mundo pensar assim que nem vocês, não vai chegar o Gente, parou, menos. Tá bom, obrigado. O recado tá dado. Com licença, por favor. Pena, tem uma coisa importante. Você se referiu à questão da preparação do não ator, que ele vai atingir uma emoção, vai viver um papel no filme, vai viver até notícias de jornal, entrevistas, etc. E depois vai voltar à sua condição de não ator, à sua realidade. Vai ser estudante naquela escola, etc, etc. Perfeito. Então ele experimentou um mundo que não lhe pertence, digamos assim. De fato é isso. Um mundo que não é dele, certo? Um mundo de fama, etc, etc, um certo glamour. Daí voltou à sua condição de aluno. Que trabalho que você teve especificamente nesse momento? Qual foi o cuidado? Você sabe que o cuidado todo também vai na escolha do elenco. Vamos imaginar que eu tivesse 2 adolescentes, no mínimo, capazes de fazer o personagem principal, a personagem principal do filme. Dos 2 adolescentes que você tem, que são extrovertidos ou que têm a capacidade simbólica, são inteligentes, entenderam, estão no jogo. Como é que você pode optar, principalmente em relação ao não ator, quem que você chama? Você chama aquele que você acha que está melhor preparado pessoalmente. Ah, sim. Aquele que está um pouco... E como se descobre isso? No dia a dia, na conversa, na postura. Você percebe alguém que está um pouco mais amadurecido. Porque você sabe que o rojão vai ser forte. Você sabe que a exigência vai ser forte. Você sabe que ele vai ter que pedir licença da sua vida normal, ele vai deixar de frequentar umas aulas e ele vai fazer uma experiência incomum na vida dele, extraordinária. Então, agora, vai desde o início, vai durante todo o processo, com muito cuidado, para não ir a ferro e fogo, para não ser uma coisa do dia para a noite. Por isso que esses trabalhos duram 1 mês, 40 dias, 2 meses, trabalhando dia após dia, por isso que chama-se preparação. O meu trabalho é um trabalho diário, todo dia, devagarinho, sem exigências, sem ensaiar, sem querer, vai lá e faz. Não, sem ser obrigado.
Vamos com calma, descobrindo, isso custa dinheiro, a produção tem que entender, mas os resultados são sempre muito sólidos depois. Você tem um pacto de confiança e você tem uma segurança muito grande no elenco que você escolheu. E só um perdão ainda, e depois tem o final. Depois, quando a gente está lançando o filme, a gente ainda está conversando, a gente se encontra com esses não atores, a gente faz uma espécie de despreparação. Ô, maninho, eu cheguei, já recebeu a bomba nuclear do dia, velho? Aqui, tá namoradinha aqui, ó. Porra é essa, velho? Animal, né? Porra é essa, velho? Não, calma, você não vai apagar não. Não, parou. Como é que eu pago essa merda? Daqui, velho. Não vai adiantar nada, já tá na mão de meia escola isso aqui. Ela tá lá na sala de biologia. Ó, mal gostosa, vocês querem? Esse atendimento, vamos chamar de atendimento, isso acaba acontecendo, é necessário que aconteça, né? Eu acho que sim. Porque você deve acabar sendo uma referência, no caso desses adolescentes, uma espécie de um pai, uma figura afetiva de maior potência, e a pessoa acaba se ligando. Sem dúvida. Há uma cumplicidade, eu não diria se é um pai, ou se é um tio, ou se é um irmão. As mudanças, quando você está numa relação muito próxima com alguém, você é tudo, né? Pai, mãe, tio, namorado, irmão, parente, distante, inimigo, né? As grandes relações, você assume vários papéis. Então não é só o pai. Mas além desses vários papéis que você assume, você cria então uma cumplicidade. Você cria uma confiança. E essa confiança é que permite com que você chegue nessa pessoa depois e diga isso ou diga aquilo. É uma troca. E aconteceu isso nas Melhores Coisas? Ah, não há dúvida nenhuma. Teve, a ponto de depois eu convidei esses alguns para fazerem alguns cursos, para a gente ainda estar em convivência. 2 desses adolescentes estiveram conversando com a Débora Seco, por incrível que pareça. Eu chamei os 2 adolescentes para ajudar a Débora Seco a reencontrar com a sua adolescente. Mãe, eu não acredito que você fez isso comigo, mano. Eu não tô acreditando. Meu, eu não acredito que isso foi um segredo que eu te contei em Jogo da Verdade. Era segredo, mano. Eu confiei em você. Eu não acredito que você fez isso comigo. Eu não acredito, mano. Você é muito cuzão. Você é muito cuzão. Carol! Você já deu um pouco a dica. Ir até lá. Eu gosto muito de fazer o trabalho no lugar real.